Fala pessoal, aqui é Júnior Malacarne. Fala pessoal, aqui é o Júnior Braga, Está começando mais um quadro. resenha do Júnior. Pessoal, essa é uma resenha que a gente gosta de falar que é uma resenha de amigos, a nossa primeira parte, falando sobre a revista número 11, e dessa vez vamos falar sobre um tema muito especial, que é os 10 clássicos jogos mais vendidos do Nintendinho. Isso aí, como sempre vocês já nos acompanham, né? Aqui nós vamos muito além dos videogames. Para você que está caindo de paraquedas aqui e talvez não conhece o nosso projeto ou está começando a conhecer, somos um projeto editorial, né, onde lançamos livros, revistas, temos um blog, temos agora esse canal também no YouTube, onde falamos de jogos, de videogames, retro games, de amizade, nostalgia, né? Todas essas coisas boas que envolvem os videogames, principalmente dentro de uma visão cristã, né? E aqui nós contamos com o nosso convidado especial nessa resenha, né? Chefe, nosso patrão, E, criador do projeto. exatamente, pastor Luiz Miguel, dá uma palavra pro pessoal aí, pastor. Olá pessoal, é um prazer estar aqui, uma grande alegria neste quadro novo e já marcante do nosso canal. De fato, esse bate-papo aqui, essa resenha vai muito além dos videogames. E eu estou muito feliz de estar aqui com Júnior e Júnior para a gente conversar sobre estes clássicos aí. Obrigado pelo convite. Alegria nossa, pastor. Nós que temos que agradecer, porque a gente invadiu o canal da revista, né? Esse quadro aí esperando somar. E no roteiro tava que eu ia falar um pouquinho sobre uma introdução ao console do Nintendinho, mas acho que nem precisa de introdução, né? Todo mundo sabe o que é o Nintendinho. O que representou, né? Na verdade, eu acho que tanto o pastor Luiz como o Júnior, a gente não teve um Nintendinho, né? Na infância. Teve um clone, no meu caso, meu clone foi do Turbo Game. Eu também. Eu acho que a maioria dos brasileiros, né, tem essa história aí, compartilha essa história aí com a gente. Turbo Game, Top Game, Dynavision, Fantasy, Dynavision. e por aí vai. Isso aí. E eu achei legal a gente falar sobre os 10 jogos mais vendidos, né? Tem muita pérola nessa lista, né? E achei legal, né? Conversar um pouco sobre essa lista legal aí. Tem, pois é, Braga. Rapaz, Nintendo é um console muito clássico, né? E foi um prazer, assim, de separar os 10 jogos mais vendidos. E bora lá, né? Vamos começar a nossa lista, então. Em 10º lugar, nós temos um jogo muito especial, que é o Golf. Simplesmente Golf, né? Com 4 milhões e 10 mil cópias vendidas. Ele foi lançado em 1984 no Japão, em maio de 84. E em 85 na América do Norte, em outubro. E na Europa em 86, em novembro, né? Teve algumas versões para Game Boy também, em 89, 90. Saiu para 3DS e, no caso, o Virtual Console do 3DS, em 2011. E foi um dos primeiros jogos de esporte lançados para o NES, né? E também o primeiro jogo de esporte da série Mario, ou pelo menos que o Mario aparece. E a gente sabe que tem uma diversidade muito grande de jogos de esporte do Mario, né? Faz muito sucesso os spin-offs do Mario aí. A gente teve a primeira participação aí, né? No NES. Temos modos single player, né? Temos multiplayer também no jogo. Alguns elementos climáticos que influenciam na jogatina ali. É um jogo muito bacana mesmo. Aí o pastor Luiz pode comentar um pouco mais sobre esse jogo para nós. Então, esse jogo é bem legal. Eu lembro que a gente viu o Mario ali jogando golfe e a família toda já gostava do Mario e todo mundo se empolgou. E como aqueles primeiros jogos de esporte do Nintendinho, todos eram muito divertidos, né? Então eu lembro que a gente alugou e jogou bastante, mesmo beisebol e esportes assim diferentes, a gente se divertia ali, era intuitivo. Agora uma curiosidade sobre o golfe é que no meu livro aqui, Minha História, eu coloquei todos os jogos do Nintendo que eu joguei e marcaram minha vida, a infância, e o golfe ficou de fora. Eu esqueci de colocar o golfe, mas era pra ele estar aqui. O único da lista que não apareceu aqui no livro, mas eu joguei bastante e gosto muito. Bem legal, bem divertido. Cara, eu não cheguei a jogar o game, né?
tive esse privilégio. E golfe também era uma coisa que eu não entendia muito, porque eu era muito moleque, assim. Então, eu joguei mais Mario, essas coisas. Mas eu fiquei surpreso em saber que esse é o primeiro jogo da série Mario Esportes, né? Pode. E porque eu lembro de ter visto a capa, assim, quando eu era garoto, mas eu não fiz aquela associação Mario, personagem e tal. E quando eu li assim, eu fiquei surpreso. Eu falei, cara, porque na época falou que era Mario. Irmão, todo mundo queria jogar. Não, eu fico imaginando assim, quem já jogava Mario no arcade ou ali, né, começando com Mario Bros também, vendo chegar um jogo de esporte do Mario, né? Assim, deve ter sido uma recepção muito legal mesmo na época, assim, muito surpreendente, né? Bacana mesmo. Exatamente. E na nona posição, né? Não sei falar em inglês. A gente chamava, né? Os apelidos que a gente colocava no jogo da bicicletinha, jogo do motocross. Acho que é ST Bike, o nome desse jogo. Até hoje eu não consigo pronunciar, né? 4.160.000 vendidos, né? E eu achava legal, assim, interessante que naquela época, primeiro era lançado no Japão, depois nos Estados Unidos e depois na Europa. Aí 84 no Japão, 85 nos Estados Unidos, 86 na Europa. Diferença de um ano para cada, né? E algo que me chamava muita atenção desse jogo era você poder construir as pistas, né? Eu lembro que eles me emprestavam um Dynavision lá em casa, eu não tinha esse jogo pro Nintendo. Mas um amigo emprestava o Dynavision lá e eu ficava criando as pistas, assim, achava muito maneiro essa questão. E dá pra gente entender por que ele tá no top 10, porque realmente é um jogo muito divertido, é um jogo muito fora da curva naquela época, né? Então é um jogo que influenciou muito o NES, né? Jogos de corrida do NES, e é um jogo que está presente na cultura até os dias de hoje. Até hoje as pessoas lembram, né? E com certeza o Pastor Luiz tem muita coisa para falar, que ele é um pouquinho mais velho que eu, né? O cabelo aqui não esconde, né? Tem memórias mais vivas para falar aqui. Eu joguei, era muito moleque mesmo, mas gostaram muito. Eu joguei bastante. A gente chamava de City Bike, né? A gente lia literalmente o que estava escrito. Mas eu acho que é Excite Bike, né? Alguma coisa assim. Mas eu joguei muito com meu primo. Meu primo André, ele gostava demais de moto, bicicleta, essas coisas. A gente jogava muito, alugava. E divertia quando a motinha caía, o carinha saía correndo para pegar a moto. Era bem assim, diferente pra época, né? Construir as pistas e toda aquela... Era radical. Então, um joguinho muito especial. E tinha o Mario, de algum jeito, ele aparece lá também. Presença juiz, né? Alguma coisa. A Nintendo colocava o Mario em todo jogo lá. Tem ele lá, em algum lugar. Não sei se é juiz ou tá no começo da corrida, ali com a bandeira. Mas tem o Mario lá. Pois é, bem legal. Assim, eu não joguei tantos jogos de Nintendinho, mas eu conheci esse City Bike, né, no emulador, já mais tarde. E é aquele tipo de jogos que, assim, que eu olhava para trás, que eu olhava e pensava, como é que eu não conheci esse jogo antes, né? Achei muito legal mesmo, muito bacana. Aquele lance que esquentava o motor da moto e tinha um negócio assim, né? Que você perdia a vez, tinha que esperar esfriar para poder voltar. Tinha que dominar aquilo dali, né? Então, os obstáculos, é muito legal mesmo. Aí eu vi, parece que até saiu uma versão para Wii, não sei se era no Virtual Console também, alguma coisa remasterizada, parece. Mas teve um pro Nintendo 64, né? Uma versão pro Nintendo 64. Mas é bem diferente, né? Um jogo mais motocross, né? 3D. É legal também, mas não é tão marcante quanto o do Nintendinho, não. A originalidade, a diversão, os controles do Nintendinho é bem melhor. E ele vinha naquelas fitas também de vários jogos de Dynavision, né? Isso, foi nesses que eu descobri. 39 jogos, aí vinha ele. Isso mesmo. Muito legal, né? Com certeza merece estar aqui no top 10, né? E partindo pro próximo, vem um clássico aqui também, né? Que é o Zelda 2, The Adventure of Link. Com 4.380.000 cópias vendidas. Rapaz, esse aqui é clássico, né?
Foi lançado em janeiro de 87 no Japão. E olha só, em dezembro de 88 na América do Norte. Ou seja, quase 2 anos aí, né? A janela de lançamento, né? Teve versões para GameCube, Game Boy Advance. E interessante, né? O pastor Luiz vai poder comentar melhor sobre isso, mas diferente dos outros jogos da franquia Zelda, ele é um jogo side-scrolling, né? Um jogo de perspectiva lateral. E eu achei muito curioso, dos Zeldas que eu conhecia, né? Eu não cheguei a jogar esse também, mas vi sobre o jogo, vi algumas imagens. Achei bem diferente, né? A ideia que você tem do Zelda geralmente é aquela câmera de cima e tal, ou 3D, né? Então, e logo lá no início tiveram então essa experiência também de rolagem lateral. Acho que foi um dos jogos que começou mesmo a introduzir os elementos de RPG ali na franquia, né? Então, um jogo bem bacana também para estar aqui na lista, né, pastor Luiz? Merece demais, é um jogão. É um pouco injustiçado por causa justamente dessa mudança, mas o Miyamoto, ele gostava de variar, ele queria fazer cada jogo um jeito diferente no mesmo universo. E eu tive esse cartucho já perto dos anos 2000 ali, meu irmão conseguiu. Pouco antes de eu ir pro seminário, aquela fita bonita, grande, dourada, né? E eu lembro que a gente jogava, a música era muito boa, o gráfico. E eu tenho um carinho especial porque ainda era o Link cristão, né? E tinha a cruz no escudo, e aparecia a cruz em várias partes do cenário, igreja. Era que a origem do Link, ele era uma espécie de cavaleiro templário, assim, na visão do Miyamoto, né? Então é legal, a capa do jogo original, da japonesa, tem aquele escudo com a cruz, então tem esse carinho a mais por causa disso. Que legal, né? Bem nostálgico. O que me chamou a atenção nesse jogo, nesse jogo foi porque eu tava naquela vibe de Mario e Sonic. Né? Sim. De plataforma. Quando eu vi o primeiro Zelda, né, que também tá na lista, eu meio que achei estranho essa jogabilidade. Na época eu não entendia muito, assim, né? Então quando eu vi esse, assim, já me familiarizei melhor. Isso. Então, assim, já fiquei já mais com de plataforma, de Zelda. Era tudo que eu queria, porque, assim, era uma coisa muito... Parecia que o gráfico era mais simples. Então, naquela época, assim, a gente queria mais ação, etc. Era assim mesmo. Ficou uma coisa, assim, mais... Claro, assim, pra mim, que tinha, assim, pouca idade, né? 7, 8, 9 anos. Então, eu gostava mais dessa questão de plataforma, aventura. E apesar do jogo ainda ser um RPG, né? Apesar do jogo ainda ser um RPG, mas estava nessa questão mais pro lateral e etc. E é um jogo de plataforma, né? Um RPG de plataforma. Ficou nessa pegada aí. E na 7ª posição, né, 4.850.000, temos o Dr. Mario. Cara, esse aí, lançado em 1990, foi um jogo que eu sempre tive a curiosidade de jogar. Até hoje eu não joguei ele, só vi as gameplays, né? Mas eu fiquei muito frustrado na época, porque era um Tetris, cara. Uma espécie de Tetris, né? Assim, na época. Assim, por quê? Eu tinha jogado todos os Marios até ali onde não tinha lançado ainda no Nintendo 64, de 94, 95, por aí. Então eu já tinha jogado todos os jogos de Mario. E quando a gente ouvia falar do outro Mario, que numa revista e tal, a gente ficava naquela curiosidade, como Dr. Mario e tal, já passei de tudo, agora eu quero passar de outras fases e tal. Aí quando eu vi na revista que era Dream Tetris, meio que deu aquela... Frustrou. Tal. Mas hoje eu vejo que é um jogo, assim, bem educativo, né? É uma franquia, aliás, é um jogo que foi criado uma franquia, né? Que até sempre lança, assim, jogos a respeito do Mario e etc. Com certeza é um jogo, assim, que mereceu, né? Essa posição no ranking de jogo mais vendido, mas eu acho que se a Nintendo lançasse qualquer coisa com o novo Mario naquela época, até hoje também, né? Mas naquela época, então, era mais ainda. Eu acho que a Nintendo vendia até qualquer coisa a Nintendo venderia. Implacável, né? Verdade. Mas é um jogo bem divertido, né? A gente tinha aquele preconceito inicial, porque era aquela onda de aventura, como você falou.
Mas quando começar a jogar, é aquele jogo que conquista mesmo. Se não tomar cuidado, fica viciado, né? Até querendo jogar e o tempo vai passando. Então juntou Mario com um Tetris ali, com alguns elementos novos. E a Nintendo faz isso muito bem até hoje, né? Cria esses quebra-cabeças assim, esses jogos dinâmicos. E a gente fica ali jogando, quer jogar. É bem divertido. Todas as versões que eu joguei, de todos os consoles, eu achei todos bem legais. Pois é, o Dr. Mario também não joguei, né? Mas sempre fiquei curioso pra jogar, conhecer, espero ainda tentar jogar. E apesar que parece que ele é tipo um Tetris, mas tem uns elementozinhos lá diferentes, que tem os vírus, né? Parece que tem algumas coisas. Isso. Mas o que eu achava, a lembrança que eu tenho mais interessante é que eu lembro que quando eu ganhei meu console Super Nintendo, né? Tinha aquele material que vem dentro ali, os manuais, os postos, e tinha alguma coisa, um manual ou um material de suporte assim, que tinha o Dr. Mario na capa, né? Em preto e branco ali, mas segurando uma caixinha de ferramentas, né? Eu acho que com uma chave de pedra na mão, alguma coisa assim, mas era a roupa do Dr. Mario. Como se fosse assim, igual um médico, e estaria também como se fosse um mecânico ali consertando, se você precisasse de suporte. E aí eu lembro disso na cabeça, né? E achei bem bacana, assim, esse lado da Nintendo realmente colocar a marca, né? A ideia dela, das logomarcas, no personagem Mario, em tudo ali praticamente. Ela estava marcando presença, né? E de uma forma muito criativa, né? Muito bacana. Vários sinônimo de venda, até hoje, né? Verdade. É o maior, né? É o maior dos games, tem jeito. Falou em videogame, quem não joga videogame, né? Fala em videogame, já pensa em Mario, já. Mario. E falando em Tetris, né? Já logo encaixado aqui na 6ª posição, o clássico dos clássicos, o Tetris. Justamente Tetris, que vendeu aí, ultrapassando a marca dos 5 milhões, 5.580.000 cópias. E eu acho interessante que, sim, Tetris é até difícil de falar, né? Porque é um jogo cheio de curiosidades, né? Cheio de história. É uma franquia presente em dezenas de plataformas diferentes. Até em chaveirinho, né? Uma vez, quando tinha, na época da revista Ação Games, eu lembro nitidamente, sim, da propaganda de um chaveirinho que tinha Tetris lá, pequenininho. Eu tenho um aqui. O chaveirinho do Tetris? Aqui, ó. Olha só, rapaz. Que massa. Tem o Tetris, funciona perfeito. Então, o Tetris tá em todo lugar também, né? Essa versão de Nintendinho, né, foi lançada em novembro de 89. Pelo que eu entendi, foi lançada ao mesmo tempo no Japão e na América do Norte. Nessa época já qualquer coisa vocês me corrigem aí. E na Europa, né, um pouquinho depois, ali em fevereiro de 90. E só pra gente comentar, né? A primeira versão do Tetris saiu em 84, né? Foi desenvolvido pelo soviético, lá na antiga União Soviética, um engenheiro chamado Alexei Pajitnov, alguma coisa assim. E foi lançado no computador, primeiramente. E a partir de então, a Nintendo ali comprou os direitos e começou a lançar suas versões. Saiu pro Game Boy, né? A versão saiu do Game Boy primeiro. Inclusive, acho que é uma... Eu ouvia falar mais até da versão de Game Boy do que da de Nintendinho. Acho que ficou mais icônica, assim, na história, né? Saiu em junho de 89. E ali no final do ano, então, saiu a versão de Nintendinho, né? E uma curiosidade, só... antes de passar a palavra para o pastor Luiz, eu não sei se ele já ia falar sobre isso. Eu estava pesquisando e eu achei interessante a capa do Tetris. A capa americana do Tetris, né? Tem uma frase ali embaixo, From Russian with Fun, né? Que é dos russos com diversão. Eu achei muito interessante ali naquela época, em 89, né? Que estava ali no final da União Soviética, né? Tinha aquela briga toda da Guerra Fria. E essa mensagem, né? Venda dos russos com diversão para a América do Norte, fazer tipo uma ponte, né? Uma conexão ali, eu achei bem bacana. Só os games mesmo para fazerem isso na época, né? Não é? Só os games para fazer.
Mas esse jogo é bom demais, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi. Eu não lembro se foi um cartucho específico ou multijogo, mas encantou também, assim, pela música e pela diversão. Eu também só gostava de jogo de aventura. Qualquer outro tipo eu já descartava. Mas o Tetris era aquele tipo que mudava a nossa cabeça. Eu descobri primeiro no Brick Game, né? Os amigos da rua chegaram com o Brick Game. Aí quando eu vi que tinha pro Turbo Game, foi encantador, assim, né? Então a gente ficava lá ouvindo a música, se divertia e tentando aumentar os pontos. E é aquele jogo divertido, simples e divertido até hoje, né? Merece estar na lista aí, com certeza. O meu único problema com o Drinking Game é porque os funkeiros daqui da... Não. Quem gosta de funk, me desculpe, né? Geralmente, gamer não gosta de funk, né? Mas... galera, porque a galera que joga futebol não se enquadra com o gamer, né? Como gamer, a pessoa joga futebol, mas eles não vão ver isso aqui. Mas os funkeiros da época, eles usavam as músicas do Brick Gamer nas batidas de funk. Então, sou de uma área de São Gonçalo, da onde surgiu o Claudinho Bochecha, etc. Então, os bailes próximos ali ficavam... Cara, então assim, eu ouço a música e já fico já... Mas então, aí estragou, né? Eles estragaram e a música é tão nostálgica, né? Tão boa. Eu jogava sem som por causa disso. Por causa do funk, cara. Então, mas assim, era era viciante você ficar aquilo ali. É. Eu não fazia muito isso quando faltava luz em casa. Faltava luz em casa, que eu ia dizer, pegava o Big Game e ficava lá. Legal. Mas era muito viciante, assim. Foi um fenômeno natural no Brasil e no mundo, né? Tanto é que foi lançado para vários consoles, portáteis, computadores, e até hoje o pessoal joga. Assim, gente, mesmo gostaria de Tetris diferente, só porque era os efeitos de pedra, eu achei legal, assim, quando você faz os pontos, e os blocos são como pedra, né? Quer dizer, aquele barulho. É só por causa daquilo, e é um passatempo legal, né? E eu acho que juntando todas as versões é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, né? Ele tá na lista e é um dos mais influentes e importantes da história. O mais simples que pareça ser, né? O mais simples que pareça ser. Na quinta posição, com 6.510.000 cópias vendidas, temos ele, nosso querido The Legend of Zelda. Então, ele tá assim. Esse é o clássico. Esse é clássico. Lançado em 86 no Japão, 87 na América do Norte e 87 também na Europa, acho que foi uns meses depois, né? Então esse jogo, assim, eu acho que dispensa até comentários, né? O legado que esse game tem, muito duradouro, assim, algo que possa falar sobre ele, a questão da dificuldade do game, né? Que era bem difícil, né? Clássico absoluto do 10. E esse game, inclusive, no meu top 10 lá no canal, eu coloquei ele, porque o jogo, apesar de eu no início não ter jogado tanto por causa da idade, depois eu fui jogar e vi que é um game que merece muita atenção, é desafiante, é um jogo que diverte, né? Além de ser desafiador, o jogo diverte. E, cara, não tem nem muito o que falar, né? Clássico. A franquia Zelda é o que eu mais gosto no mundo dos games. Mas eu conheci primeiro a Link to the Past, do Super Nintendo. Aí depois que eu fui atrás dos jogos do Nintendinho. Então, no 64, não. Quando anunciou o 64, eu já tava ali, encantado, esperando, né? Mas daí eu já fui atrás desse, e naquela época não era muito valorizado o jogo antigo. Achava cartucho no camelô baratinho, R$5, R$10, trocava. Então nessa época eu pude jogar o Zelda 1, o Zelda 2, junto com meu irmão. Mas é muito inovador para a época, né? O padrão que eles colocaram, aquele tipo de jogabilidade, descoberta, mundo aberto. Já foi os primórdios ali do mundo aberto. E aquela franquia é muito boa, né? Até hoje. E tem os elementos cristãos ali também, né? E eu não sabia disso na época, fui saber só depois. Mas aí a gente fica mais encantado ainda. Sempre que eu vejo o Link ali com aquele escudo, com a cruz e toda aquela ambientação de medieval, de igreja, de Bíblia, no japonês chama Bíblia, nos Estados Unidos mudou para livro de magia.
Então é muito legal isso aí, né? Sempre traz um sentimento a mais pra quem é cristão. Pois é, como nós sempre dizemos aqui, né? Vai muito além dos videogames, né? Com certeza. Pois é, Zelda é muito especial. Pra falar a verdade, eu tenho uma certa dívida com a franquia Zelda, assim, porque eu sempre também me encantei vendo nas revistas, né? Vendo o pessoal comentando, mas eu cheguei a jogar pouco, pra falar a verdade. Eu joguei mais o Super Nintendo também, o Link to the Past, e um pouco também, nem joguei tanto. Então, mas eu achei muito legal, quero ter mais tempo pra jogar. Sou doido pra jogar também o Ocarina of Time, né? E Pastor Luiz Esse é o melhor, né? Esse é o melhor game de todos os tempos. Ah, Pois com é. certeza. Eu ficava vendo nas revistas na época os anúncios, né, do lançamento e tal, e eu achava o máximo. Na época eu não tinha acesso ao 64 também, ainda, né? E então falar desses jogos mais retrô de Zelda, os primeiros, ali, os primórdios, né? Muito bacana mesmo. Com certeza ele merece estar aqui na lista. E já em quarto lugar, ó, meu fone tá escapulindo aqui. Em quarto lugar, né? Ó, 64 aí. Legal. Zelda, é um Pokémon Stage. Ai, Um dia a gente faz a lista dos 10 mais do 64, né? Boa, né? Um dia ó. Vamos lá, tá. Braga é fera no 64 aí. Pois é, e nós temos aqui em quarto lugar um jogo que esse sim eu joguei bastante, que é o Super Mario Bros 2. Esse é Muito bacana, e já ultrapassando 7 milhões de vendas, né, com 7 bilhões 460 mil vendas. Esse também é um jogo para mim cheio de curiosidade, né? Pra falar a verdade, eu joguei só a versão do Mario All Star, né? Tô um pouco em dívida também com o Nintendinho, né? Tá bem. Mas eu já vi a versão de Nintendinho e tal, porque na época é até uma historinha que eu tinha anotado aqui, mas quando eu era pequeno a gente tinha o Super Nintendo, né, e tinha poucas fitas. Na época a gente tinha muito costume de pegar fita emprestada, trocar fitas e tal por um tempo, e tinha um amigo do meu irmão mais velho, que ele tinha o Super Mario All Star original na época, que era difícil achar aqui na região. Ele emprestou pra gente e ficou mais de ano lá em casa, entende? Quase foi uso campeão, assim. Quase virou nossa. E aí eu aproveitei bastante e joguei bastante todos os 4 ali, né? Então foi ali que eu conheci os Mario Bros mesmo. Mas o interessante desse jogo é que, na verdade, o Super Mario Bros 2, né? A gente tem que fazer uma justiça com o nome aqui. Eles, na verdade, se tratava de uma continuação do primeiro, né? Com alguns levels mais difíceis, alguns níveis mais difíceis. E aí, a Nintendo, né, achou a dificuldade ali muito grande, né, para lançar, talvez na América, não sei, talvez por causa do público. E aí, na hora de lançar nos Estados Unidos, eles fizeram uma versão, né, fizeram as alterações nos sprites ali, no enredo de um jogo chamado Doki Doki Panic. Foi lançado só no Japão também, esse, em 87. E a partir daí, então, ele criou o Super Mario Bros 2. Foi lançado na América do Norte em 88. Na Europa em 89. E depois chegou a lançar no Japão em 92. Ó, deixa eu ver. Bastante tempo depois. Porque para eles lá, o Super Mario Bros 2 seria o que a gente conhece como The Lost Levels, né? Que saiu também no Super Mario All Star e tal. Então, pode gerar uma certa confusãozinha de nomes aí, mas é interessante saber dessa história também. Depois virou tudo Super Mario Bros 2, né? Virou realmente esse que a gente conhece, que é aquele que você pode escolher os personagens, né? Você escolhe ali a Princesa Peach, o Toad, né? Dá pra jogar com o Luigi. Isso aí que eu achava o máximo na época também, né? Eu particularmente só jogava com a princesa porque ela planava, né? Então, ajudava. O Luigi também dava aquele pulo assim, né? Cada um tinha sua característica ali, era bem bacana. E o diferencial do game também, né, que é uma parte diferente ali do universo Mario, né, não tem o Bowser, né, até então, até onde eu sei, não tem o Bowser. Só se tem uma coisa secreta lá que eu não conheço. Mas é um vilão, era um sapo, né, o último chefe. Era o sapo Wart, chamado Wart, né. Mas aí isso mesmo. Esse jogo também, Pastor Luiz.
Eu gosto muito. Eu lembro que alugamos também, e a gente não sabia nada dessas histórias. O importante era que era uma aventura nova do Mario e todo mundo gostava de jogar com os outros personagens. Bem colorido, muitas fases, outro tipo de aventura. Também é um jogo muito legal. E eu joguei tanto no Nintendinho na época e depois no Super Nintendo no Mario All-Star também. E jogou tudo de novo, né? Com o gráfico melhor. Bom, sobre o Mario, esse Mario da Lost Levels, né? Tem uma situação engraçada. Eu também fui jogar só ele no Mario All-Star, né? E o meu Mario All-Star, que veio no console, tinha o Mario World 1. Né? E lá em casa a gente apelidava ele de Mario 1 mesmo. Chama Mario Bros, Mario 1, 2 e 3. E algo que eu achava legal, né? Tinha uma diferença, era o cogumelo roxo, né? Que matava. Primeira vez que eu peguei aquele cogumelo. Aquele cogumelo enganou todo mundo, aquele cogumelo. Um susto, rapaz. Mas Rapaz, aquele Mario é difícil. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, acho que eu vi numa lista de jogos mais difíceis da história e tinha o Mario Bros. The Lost Levels. Né? Dava brinquedo. E a terceira posição, né? Ah, acorda. 18 milhões, aí a gente já chega no patamar acima, né? As casas mais altas, né? 18 milhões de cópias vendidas. O Super Mario Bros 3, lançado em 88 no Japão e 89 na América do Norte e Europa. Para mim, com folga, visão, esse é o melhor jogo do Nintendinho, né? E um dos melhores jogos do Mario, da série Mario. Para mim, com folga, esse game, além de levar o Mario uma franquia, assim, na franquia mesmo, a um outro patamar, né? E a gente considerando que é um jogo de Nintendinho, né? A criação dos mundos ali, dos mapas, os minigames, né? Que tinha ali, embutindo no jogo, cara, os trajes, né? Pô, o Guaxinim, chamava de gatão, né? Meu pai que botou isso aqui, tinha essa mania de... As tartarugas, né? Meu pai chamava os copos, meu pai chamava de Siriema. Então a gente tem uns nomes muito peculiares que meu pai colocava, chamava. Aí tinha os outros personagens que eram pessoas assim. Não sei se vocês lembram, um verdinho que tinha uma boca assim, acho que parecia no Quinto Mundo, que eles jogam umas bolinhas pretas. Sim. Um conhecido nosso que era Carlinho, o apelido dele, meu pai chamava. Tinha um jogo muito engraçado. Um ponto que eu achei muito legal. Outro ponto que eu achei muito legal no Mario 3 é a questão de vocês poder salvarem o progresso do jogo. Isso aí também foi algo assim genial que fez, né? É um jogo longo, né, gente? É um jogo longo, né? Os túneis também iam ter uma. Inclusive, ele tá no meu quadro aqui. Eu tinha que botar ele no quadro aqui do céu. Aquela arte do cartucho ali é icônica, né? Todo mundo acho que quer ter um quadro daquele no seu cantinho game, né? Lá. Marcou muito, né? Essa questão de salvar, a Nintendo tinha colocado no Zelda primeiro, né? E foi totalmente inovador. Manteve aí. Eu também acho que, como jogo, é o melhor do Nintendinho, em todos os sentidos. Muito divertido, também marcou muito. Era o jogo de família. Eu lembro também dos meus pais, avó, os amigos, todo mundo vendo, torcendo. Era como se fosse um desenho animado. E para muitos é o melhor jogo do Mario mesmo. Muito bom. Esse me marcou muito também, igual eu falei quando jogava muito no cartucho do Mario All-Star, né? E eu achava muito difícil, assim, na época que eu era bem pequeno. E tinha aquele lance, quando eu aprendi a pegar aquele macetinho da flautinha, né? Você pega a flautinha, aí você tem que saber usar também para onde você vai. E aí a gente conseguia pegar a segunda flautinha pro último mundo lá. E aí Como é que eu descobri aquilo? Pois é, rapaz. É onde eu conseguia ver um pouquinho ali daquela tensão do Bowser e tal. Na época eu não consegui chegar no Bowser, né? Fui zerar depois de adulto. Mas é um jogo realmente marcante. Aquela ideia gráfica, assim, que parece que é um teatro, né? Igual quando começa o jogo, a cortina baixando ali. Aí se você reparar nos detalhes do cenário, realmente parece cenário de teatro, assim, contando uma história mesmo, né?
Então, se o Mario Bros. Já chegou no mundo dos games trazendo esse lance da história, né, pro jogo, eu acho que o Mario Bros 3 elevou isso a um nível bem mais alto. Realmente foi um jogo muito marcante. Tudo nele é bom, igual vocês comentaram, os trajes, tudo nele é muito bom. E teve aquele filme, né? O Gênio do Videogame, que foi uma propaganda do jogo. Eu assisti com a minha família dias atrás. E desenho, velho. É o desenho, é verdade. Cara, a abertura do desenho passava na Globo. Cada episódio era o mundo. Passava. Cara, aquilo ali eu ficava assim, maravilhado. Na época, eu achava que o desenho ali era o melhor desenho do mundo. Sim. Eu vejo que ele é meio pobre. E o Pastor Luiz até lembrou, né? E de fato era um jogo assim, que reunia a família, né? Eu lembro a primeira vez que eu zerei Mario 3, os 5 a gente conseguiu zerar na infância, né? 5 jogos do Mario a gente conseguiu zerar na infância. Todo mundo lá em casa torcendo, assim. Vai, você vai conseguir, você vai conseguir. Muito legal. Não tinha save state, né, cara? Então, né? Era da munheca mesmo. Munheca mesmo. Pois é. Esse lance de reunir família e amigos, né? Esse que a gente frisa muito aqui, né? No nosso projeto também. Traz muita nostalgia, muito bacana. Pois é, pessoal. E em segundo lugar, nós temos aquele também que é muito clássico, com 28.300.000 cópias vendidas. Bastante vendido, né? Lançado em 84 no Japão, em 85 na América do Norte e só em 87 na Europa. Temos o Duck Hunt, né? Duck Hunt, famoso Duck Hunt, o jogo do patinho, né? Famoso também por usar a pistola de luz do Nintendo. A gente falou sobre como é que o Mario reunia a família, os amigos ali torcendo para o jogador ali vencer os desafios e tal. Eu tenho muita lembrança desse jogo também dessa mesma forma, né? O pessoal, todo mundo sentado em volta para ver quem conseguia matar os patinhos, quem conseguia acertar, e se não passava pro outro, né? Eu não cheguei a jogar do Nintendinho na época, eu conheci no emulador, que eu sei que é bem diferente, mas eu tenho lembrança de ser esse menininho que ficava atrás ali, vendo os outros jogar, né? Então a gente torcendo ali, querendo ver, e todo curioso com aquela questão da pistola de luz também, a chamada Zapper Light Gun, né? E acho que saiu até poucos jogos compatíveis com esse acessório, mas com certeza daqui antes ficou aí na memória, né, de todos os gamers aí. Joguei na época também, eu lembro que a gente alugou uma vez, tinha que alugar a pistola na locadora, era muito procurado, muito difícil. Aí depois algum amigo da rua comprou e emprestava e reunia a família toda. E eu lembrei agora, bem vívida, essa camiseta aqui, a minha esposa bordou dias atrás, né? Desliga esse videogame, vai estragar a televisão. A minha avó falava isso quando a gente tava jogando, principalmente com a pistola. Eu não sei se ela achava que ia atirar na televisão, se ia quebrar. Mas ela falou isso até a época do PlayStation 2, mas nessa época aqui do Duck Hunt, eu lembro todo mundo, os amigos, a família ali, vendo a gente atirar nos patos, e ela tava lá falando isso. Mas é um jogo muito legal e encanta as crianças, até hoje meus filhos gostam, meus sobrinhos, quando tem a chance de jogar, eles ficam empolgados ali. Então é um jogo muito legal, né? Muito especial e uma tecnologia incrível pra época, né? Pra época, né? Muito incrível, nossa. Jogo este que seria cancelado nos dias de hoje, né? Com certeza. Essa patrulha é cancelada pelos dois motivos, pela pistola e por matar o bicho, né? Com certeza. Eu não joguei na época, mas eu via, né? Porque tinha esse esquema de você ter que alugar a pistola também, né? Isso. Então era difícil, nunca consegui chegar na locadora e tá o jogo lá disponível, nunca. Sempre estava alugado. Aí depois do Super Nintendo, aí meio que a gente deixou de lado, né? Mas é um. Mas agora, Pastor Luiz, só fala aí rapidinho. A gente sabe que o cachorrinho, né, que buscava os patos, ele ficava rindo da galera que não conseguia acertar. E aí, ele ria muito de você ou não? Ria bastante. Figurando demais. E em primeiro lugar, né, não tem como, né, com 40 milhões, 240 mil, Super Mario Bros.
né? Lançado em 85 no Japão, 85 também na América do Norte e 87 na Europa. Clássico absoluto, tem que discutir. Mecânicas inovadoras, o impacto cultural que o Mario já tinha dado antes nos games, a longevidade, né, que esse game foi se transformando durante o tempo, e tem um pulo do gato também aí, porque o game vinha com console, né? Então, ficou fácil também para ele ser um game bastante vendido, porque se você tinha que ter um console, né, se você tinha que comprar um console, ele vinha com o jogo. Mas eu joguei no Nintendinho um pouco, né? Joguei mais no Mario Star, porque na época do Nintendinho, o primeiro que eu joguei foi o Mario 3. Então eu só fui jogar legal assim. Aí depois me emprestaram o Mario Bros. Na época do Turbo Game. Quando o gráfico já era meio feinho, né? Eu meio que deixei pra lá. Aí quando no Mario Star, que foi não sei se a gente fala remake, remaster, né? Hoje usam esse termo, né? Que o jogo era mais graficamente bonitinho. Aí eu joguei de fato mesmo, você e na época, aí foi difícil também o Mario Bros. Embora a gente fala que o Mario da cidade seja difícil, o Mario Bros também é muito difícil. Muito, muito tenso. E veio da minha memória meu pai jogando contra o Bowser, né? E meu pai, que gosta bastante da trilha dele, ensinou vocês. Adivinha qual era a comida do Bowser? Lá vem. O pai chamava ele de cospe fogo. Cospe fogo. Cospe fogo. Cospe fogo. Faz sentido, né? E eu ria muito com os apelidos dele. O Mario é o melhor de todos, merece estar aí. Tinha o cartucho junto com o Duck Hunt, né? Então ajudou a venda dos dois. Agora, se contasse as versões piratas que saiu aqui no Brasil e na Rússia, esse número sobe muito mais. Eu acho o jogo mais importante da história dos videogames é esse aí, se fosse escolher um. E eu lembro que, junto com o Alex Kidd, eu vi os dois quase na mesma época. E foram os que me encantaram, assim. Eu vi que os games era como um livro, um desenho animado, uma aventura que eu queria jogar. Então eu tenho lembrança muito forte, o Mario 1 e o Alex Kidd do Master System. E esse jogo aí era o jogo lá da minha família também, alugamos, compramos, jogava, rejogava. E até hoje é bom, em qualquer versão que ele sai, né? Tanto nessa quanto do All Stars. E é muito, muito legal mesmo, o melhor jogo, mais marcante. Muito bom, inesquecível mesmo. Que legal, né? É um jogo que marcou mesmo a história do videogame e a gente não pode deixar de citar. Eu também só joguei a versão do All-Star, né? Como já comentei antes. Estou em dívida aí com o Nintendinho, mas eu acho interessante que mesmo tendo conhecido a versão do Super Mario All-Star de Super Nintendo, eu achava interessante, mesmo depois, foi passando os anos, eu vi as pessoas jogando muito ainda a versão anterior, a versão original, né? Vinham em portáteis, vinham aqueles clones, né? Tinha os portáteis que foi surgindo com o tempo. Eu lembro que até nos anos 2000 tinha um colega meu que a gente era muito chegado, ele tinha um controlezinho lá que ligava na TV e tinha os joguinhos da memória. E tinha Mario Bros nele. Há pouco tempo, meu sobrinho ganhou um portátilzinho, esses, né, genérico mesmo, e tinha Mario Bros lá, o original, o pessoal jogava bastante. Então, mesmo aí, depois de quantos anos, né? Quase 40 anos aí, ou 40, se não me engano, e ainda tá muito vivo, né? A versão original mesmo. Então, isso que é incrível, né? Como é que marcou e continua marcando. É um jogar. Então a gente chega ao fim dessa resenha. Tá uma hora aqui, mas a gente teve uns probleminhas aí, mas na edição a gente vai consertar. Agradecer nosso querido anfitrião, patrão, chefe, mestre, mentor, Pastor Luiz, que criou esse canal, esse trabalho. Cada um vai ter um dia a oportunidade de dizer como conhecer o Pastor Luiz. E como de praxe, né, pessoal? Não custa nada vocês curtirem o vídeo, compartilhar, seguir. Tem um QR Code aqui em cima, aqui, que vocês podem se tornar apoiadores do projeto. E o Pastor Luiz aí pode falar melhor até do que a gente. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, tá ganhando dinheiro com isso?
Não, cara, faz por amor, a gente faz porque gosta, a gente faz porque... Além de a gente conseguir falar da palavra de Deus, do amor de Deus para as pessoas, a gente consegue falar, né, dos games, daquilo que fez a nossa infância feliz, e de certa forma nos fez como nós somos hoje, né? Exato. Então, eu não sou chefe não, né? Só criei o projeto e Deus foi agregando os irmãos e todos fazem, né, voluntários, com amor, com dedicação. A gente vai encaixando do jeito que dá, mas tem sido uma bênção essa amizade, essa comunhão, compartilhar das experiências, das histórias. E um privilégio falar do amor de Deus, falar do Evangelho e falar de algo que a gente viveu e gosta, né? De uma forma assim tão nostálgica, tão especial. Fica o convite para o pessoal conhecer melhor o trabalho, as revistas, os livros. Tem Minha História do Turbo Game. Então aqui, além desses jogos, tem 105 jogos no total. Pode conhecer o Devo Gamer aqui, né? Aqui, isso. Que já é mais assim voltado para a palavra de Deus, um devocional bíblico. Se alguém tiver interesse na camiseta, aí sim, né? Aí é negócio. Se alguém quiser, a minha esposa, ela trabalha com bordado, ela faz com muito capricho e pode bordar essa frase ou outras dos games para quem interessar. E obrigado pela oportunidade, né? Agradeço o apoio, o carinho de vocês. São grandes amigos e uma bênção na minha vida aí nesse projeto. Deus abençoe. Pois é, pessoal, foi uma alegria muito grande, né, de fazer essa nova resenha. Espero que vocês gostem, que vocês curtam essa lista. Foi uma alegria muito grande, pastor Luiz, te receber aqui com a gente. É uma alegria grande também a gente conviver, né, lá no grupo da revista, com o restante do pessoal lá. A gente conversa muito sobre games, sobre a palavra de Deus, sobre nostalgia. Isso enriquece muito a nossa vida, né? Foi realmente uma bênção muito grande. E é uma bênção compartilhar isso tudo com você que está nos assistindo. Continue acompanhando nosso canal, acompanhe nosso blog, né? A gente tem postagens semanais lá toda semana, falando sobre games também. Todo mundo participa, você vai ver visões diferentes, né? Escritas diferentes e tal. Mas todo mundo, na verdade, com a mesma visão, com o mesmo propósito, de glorificar a Deus através dos videogames. Então, continue acompanhando a gente aí. Um abraço para todo mundo, um abraço para o pastor Luiz, um abraço para o Xará, Braga. É um prazer fazer esse quadro aqui com você também. É isso aí, pessoal. Fica com Deus, fica na paz. Um abraço. Deus abençoe.